Demerara, de Wagner G. Barreira. Em memória de Adelaide e Bernardo. Prefácio. Os leitores destes trágicos anos 20 do século XXI se reconhecerão de imediato nas páginas deste pequeno, inspirado e muito oportuno romance de Wagner G. Barreira. Seu roteiro tem como cenário um ambiente familiar para os brasileiros de hoje. Uma devastadora pandemia provocada por um coronavírus. No caso da gripe espanhola, que entre janeiro de 1918 e dezembro de 1920 matou entre 20 e 100 milhões de pessoas ao redor do mundo. Só no Brasil foram mais de 35 mil vítimas. Número assustadoramente alto, levando em conta que na época a população brasileira era de apenas 30 milhões de habitantes, cerca de 15% da atual. Em 100 anos, entre a gripe espanhola e a Covid-19, o clima de medo e incerteza pouco mudou. Os métodos de combate ao vírus permanecem os mesmos. Distanciamento social e o uso de máscaras eram e continuam sendo as melhores terapias. Acompanho a notável trajetória de Wagner G. Barreira há mais de 3 décadas. Fomos colegas de redação em jornal e revistas. Sempre o tive por excelente jornalista, um dos melhores da minha geração. Agora reencontro-o no papel de escritor e romancista. E surpreendentemente talentoso também nessa área. Dono de escrita madura e experiente, Wagner construiu um livro delicioso. Seu texto é sóbrio, sem contudo perder a leveza. As frases são curtas, fortes, bem construídas e pontuadas. O resultado é uma prosa elegante e envolvente, que captura a atenção do leitor da primeira à última linha. Em Demerara, o repórter e o romancista se conjugam de forma habilidosa. Por essa razão, quem se interessa por pesquisa histórica vai logo se perguntar: o que é real e o que é ficção neste enredo? A dúvida tem fundamento. Antes de construir seu romance, Wagner G. Barreira pesquisou exaustivamente personagens, circunstâncias e paisagens da época em que situa seu protagonista e narrador. Muitos dos nomes e acontecimentos que incorporou à narrativa tiveram existência real e estão bem documentados nos arquivos e livros de história. O navio inglês Demerara, que dá nome à obra, realmente partiu de Liverpool no meio de 1918, trazendo a bordo, junto com centenas de imigrantes europeus, o vírus da gripe espanhola. Antes de chegar a Santos, no litoral paulista, fez escalas no Recife, em Salvador e no Rio de Janeiro, cidades a partir das quais a epidemia se disseminou pelo Brasil. Igualmente verdadeiros são os detalhes da ocupação urbana de Osasco, hoje município da Grande São Paulo, incluindo os sobrenomes de famílias italianas, armênias, espanholas, sírio-libanesas, entre outras nacionalidades que ali se instalaram. O famoso Clube Atlético de Futebol e o frigorífico Wilson, antiga Salamaria Continental, construído pela empresa norte-americana Land Cattle. Maior produtor de café, tão dependente do modelo agrário exportador quanto na época colonial, o Brasil de 1918 era um país ainda mal saído de sua longa e tenebrosa história escravista. Desde o fim do século XIX, São Paulo era o destino de milhões de imigrantes europeus, que chegavam para substituir nas lavouras e fábricas a mão de obra cativa africana, libertada pela Lei Áurea de 13 de maio de 1888. O Império Brasileiro tinha implodido havia menos de 2 décadas. Acontecimento em boa parte consequência da própria abolição da escravatura. O recém-instalado regime republicano sustentava-se por uma aliança entre fazendeiros paulistas e mineiros, conhecida como a política do café com leite, marcada pelo coronelismo e pelo voto de cabresto. E assim permaneceria até pelo menos a Revolução de 1930. A industrialização, ainda em seus passos iniciais, era um sonho que, a rigor, jamais chegaria à plenitude. Também por essa razão, as perguntas a respeito da viabilidade e do futuro do Brasil, que Wagner, ao longo da obra, habilmente coloca na boca de seu protagonista, continuam a ser feitas, e sem respostas adequadas, por todos nós neste início de século XXI. A cuidadosa equação entre ficção e história verídica reforça o encanto da obra de Wagner G. Barreira e comprova que no código genético do escritor de hoje se mantém vivo e forte um DNA anterior, o do jornalista, repórter e pesquisador. Só essas qualidades já fariam de Demerara um livro que merece ser lido e apreciado por todos. Sample complete. Ready to continue?